Oi, pessoal! Hoje eu tô com uma seleção aqui de títulos que falam sobre o universo dos livros, da literatura, desse desenvolvimento das histórias e diferentes formas, e também sobre a nossa relação com as palavras, escritas e também faladas, essa é a nossa forma de comunicação. Eu estava olhando para minha estante, eu fui pensando um pouco sobre os meus estudos mais recentes, palestras que eu tenho participado, e eu cheguei, na verdade, numa seleção um pouco grande, então eu decidi dividir isso para o vídeo não ficar muito sobrecarregado de informação, mostrando, vários títulos de uma vez só e, de repente, deixando longo demais. Então, eu vou apresentar primeiro esses livros que são mais de narrativas ficcionais, literárias. Esse aqui é a Biblioteca Invisível, ele é uma das publicações iniciais da editora Morro Branco, é um primeiro volume de uma série de livros e ele é uma história de fantasia, ele tem magia, é uma biblioteca que é meio que um portal que existe fora do tempo e espaço, e a nossa protagonista, a Irene, ela consegue transitar, então, entre dimensões. Algumas delas têm magia, outras têm outros níveis de tecnologia, e ali ela encontra manuscritos que são únicos, que são diferentes de como eles estão nos outros universos, brinca um pouco com essa noção da biblioteca, dos livros, do guardar de conhecimento, e uma história que tem bastante aventura, mistério também, para quem gosta desse tipo de coisa. Dá pra ver, não é um livro tão longo assim, apesar dele ter mais de 300 páginas, é uma leitura que flui bem e nos traz um pouco dessa reflexão sobre esse universo dos livros, das histórias que eles guardam, e das possibilidades que existem nesse mundo de práticas hoje já menos reconhecidas, menos valorizadas. O Dicionário das Palavras Perdidas já é um livro que lida com uma história baseada na realidade, A protagonista, ela é uma personagem imaginada, mas o cenário na qual ela interage, ele é real, assim, faz parte do momento histórico no qual ele está situado. E essa autora, ela até comenta que ela trouxe como referência ela ter visto sobre a publicação do Dicionário Oxford da Língua Inglesa, da primeira edição, e ela trouxe realmente esse universo do scriptorium, de como que era o local, como é que as pessoas chegavam ali nos verbetes e nas pesquisas, como que esse material era publicado e produzido, até tecnicamente falando, em termos de impressão, dos lugares em que ele ia, como que era a interação com aquela sociedade da época. E ela pensou no papel das mulheres, então ela trouxe essa menina, que é a filha de um dos filólogos lá, dos pesquisadores, e que cresce nesse ambiente, e ela traz vários pontos de vista a partir da interação dessa protagonista com mulheres que convivem ali em diferentes ambientes, classes sociais, e que estão num momento de mundo, em que acontece ali uma grande guerra, em que existe o desenvolvimento do movimento sufragista, e ela vai trazendo visões distintas e questionamentos sobre tudo isso de uma forma bem sensível, bem costurada na história, e que também nos apresenta um universo bem curioso. Esse livro aqui é uma narrativa que já entra num outro perfil de ficção, que especula como pode ser uma realidade diferente da nossa. No caso, se a Terra, sendo ameaçada por eventos astronômicos, o mundo criasse estratégias para que alguns humanos pudessem ir habitar outros planetas. Tá nessa edição bem bonita da editora Darkside, e essa autora, ela traz como referência essa figura da contadora de histórias que traz contos, histórias curtinhas que têm reflexões sobre a vida, as nossas relações, e elas aparecem aqui ao longo do texto e são um certo guia para a nossa protagonista que quer ser uma contadora, assim como a avó dela, ajudar a despertar um pouco da cultura e das memórias dos colegas, já que na experiência deles na nave acontece um problema, um desafio que está aí citado
na sinopse, e as pessoas, ela acaba tendo que reconfigurar algumas coisas, né, para trazer aí a lembrança e a reconexão de relações para além de um universo mais puramente técnico. É bem legal como ela faz essa costura, né, com o universo dos contos, né, da importância da gente trazer as histórias e até da história oral. É uma narrativa que traz mais elementos de uma história, assim, como uma jornada do herói, e que eu senti um pouco apegada a alguns tropos mais comuns desse universo, né, que já que ela fez esse outro convite, eu queria ver um pouco de como seria um outro lado, o desenvolvimento, assim, desse novo mundo mais em ação. Se ela tiver uma continuação, eu estaria curiosa para conhecer. Me lembra bastante, inclusive, um texto que eu vi não faz muito tempo, na partilha de uma revista digital chamada Reactor, vou ver se eu consigo deixar nos comentários, em que uma das colunistas comentou, né, do que a gente poderia querer contar de histórias que apareçam depois que esse processo, né, de fim de mundo já se concretizou e antes da gente já partir para utopias ou distopias que estão ali, né, fundamentadas e dizendo, décadas ou séculos atrás a nossa sociedade foi constituída dessa forma. Como que é esse movimento dessa transição? O que acontece? Quem são essas pessoas? Como aparecem? Como é que vivem, né? E tô esperando ainda histórias assim. Nessa linha, né, de imaginar realidades alternativas e brincar entre a realidade e a ficção, tem esse livro aqui que é de uma autora nacional, que eu conheço de alguns desafios literários, a Ana Ferrari. Os Guardiões dos Livros, ele tem uma parte que se passa na nossa sociedade contemporânea brasileira, né, situa até alguns eventos de São Paulo, e migra para essa passagem para o universo dos livros, para as histórias de contos de fadas, brinca um pouco, né, com esse protagonismo, com essa interação, com arquétipos e tipos físicos mais típicos. Então, a gente tem essa história que faz essa interação também desses dois mundos. E aqui, num caminho também que faz uma interação entre o que seria um mundo real, né, revisitado, e esse transporte para um mundo de fantasia, só que bem complexo, assim, cheio de elementos fantásticos e mágicos, e com a linguagem que essa autora, para quem já leu O Circo da Noite, né, a Erin Morgenstern, ela traz bastante uma linguagem sensorial para os livros dela, né, de escrever não só imageticamente, mas de trazer ali texturas e aromas e nos transportar, né, para esse universo diante dessa história. Esse livro é mais longo, né, do que o livro anterior dela, e eu sinto que ele tem mais elementos, assim, complexos, essa jornada para um universo cheio ali de algumas metáforas, de transposições para como que se compõem as histórias, que universo é esse do livro, alguma coisa meio fora do tempo e espaço. Então, é legal, mas a gente tem que se dispor a uma jornada, assim, de mais atenção, de um pouco mais de mergulho. Eu sinto que, pra mim, o ritmo dele funcionou um pouco menos do que o outro. Eu tô pensando em reler, né, pra me reconectar com essa experiência, que já faz um tempinho. Mas ele também faz essa relação do universo das histórias, né, da literatura. Então, essa é uma pequena seleção que fala sobre isso, né, que nos transporta para esse mundo. Nas próximas partilhas, eu vou trazer também algumas referências teóricas e ilustradas, que também fazem essa relação entre as palavras, esse universo da literatura, e que nos convidam a conhecer, né, outras pessoas que estão produzindo, quem está produzindo agora, o que a gente tem para refletir sobre as palavras que a gente utiliza, sobre como a gente se conecta com esse universo da leitura, para além de pensar que é só uma tarefa de casa, algo para aprender mais um conteúdo objetivo.
ou para somar, né, nessa dinâmica de produtividade meio maluca e corrida do nosso mundo contemporâneo. Então, se você já conhece algum desses livros, aproveita para me contar aí nos comentários e deixar o seu joinha se esse tipo de conteúdo ressoa. Em breve eu volto com outras referências que também podem ser para públicos mais novos ou para quem pesquisa sobre isso. E te convido a também conhecer as playlists se estiver chegando por aqui agora e ver outras partilhas que já foram feitas nessa linha. Agradeço, né, pela sua visualização, pela sua companhia, pela sua interação aqui nesse espaço e até logo mais.